Mas eu gostava de ouvir, aí foi um choque, assim. Eu falava, meu Deus, Tamires Garcia, o que você gosta é rap e pagode? Eu não acredito nisso. Como a gente estuda absolutamente tudo, saber tudo? Eu não sabia. Com 20 anos de crente, pregando. Eu rodava o país pregando o evangelho. Eu pregava o quê? Eu pregava um falso evangelho? Não, eu pregava metade do evangelho. Esse era o problema. Porque se o evangelho não é completo, então nós não temos esperança. E eu vivia assim a minha vida, eu vivia sem esperança. De que maneira escatologia, ou o retorno de Jesus, influencia a vida prática de um cristão? Que áreas começam a ser afetadas, ou começaram a ser afetadas a partir desse testemunho na sua vida? Fala, galera! Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Muito bom chegar até você nessa mesa de comunhão, apesar que a pessoa que está aqui comigo, ela está a alguns quilômetros de distância aí, numa outra mesa, mas é a mesma mesa. Tá? No Senhor, que nós estamos na mesma mesa e vai ser um tempo maravilhoso. Você já conhece, tá? Porque é quase que dona do canal aqui do Jesus Cop. E tem sido muito bom poder juntos contribuir, edificar, formar cópias de Jesus. E a gente vai ter uma conversa muito boa aqui, muito importante, e falar para você de um projeto novo que nós estamos desenvolvendo juntos. Beleza? Preparado para o podcast de hoje? Então vamos embora. Meu amigo, Maranata! Obrigado mais esse tempo juntos para falar de coisas tão importantes, né? Como é que estão as coisas aí? Tudo na paz? Tudo Dani, na paz. João? Tudo vai bem. Jesus continua no trono. João tá lindo, maravilhoso. Dani é uma benção. Não tem nem o que dizer. Dani é uma benção. Nós estamos, assim, brilhando uma jornada nova, um tempo novo aqui, né? Em outro estado. Sim. A mudança é sempre desafiadora, né? Porque, poxa, a gente deixa para trás gente que a gente ama, né? Amigos. Mas, ao mesmo tempo, também o Senhor nos permite expandir, né? Pregar o evangelho para quem ainda não ouviu, fazer novos amigos, conhecer o Senhor de outras maneiras. Né? Tem sido muito bom. Tamir estava vivendo em Kansas City e aí mudou para Orlando, né? Aí, região. De Orlando, uma hora mais Flórida, ou menos. Né? Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente entrar no nosso assunto, né? No nosso principal assunto. Como é que você toma decisões desse tamanho, assim, né? Por exemplo, vou mudar de cidade, de estado, tal. Como é que você faz, assim, pra falar, cara, qual é a vontade de Deus isso aqui? Olha, por muito tempo, eu tive um tipo só de experiência de decisões, assim. Eu orava, o Senhor falava comigo mesmo, tinha uma palavra muito clara, uma clareza no meu coração. Eu tomava uma decisão baseada no que o Senhor falava comigo. Sempre assim, tinha uma confirmação, né? 1, 2, 3, às vezes 4, vinha, né? Aquela coisa, enquanto você estava orando por um assunto, aí sabe quando Deus responde, além de, né, aquela coisa interna, a palavra do Senhor, óbvio, né? Porque tudo tem que estar alinhado com a Escritura, mas sempre vinha um amigo com um conselho, um profeta com uma palavra do Senhor e tal. Mas essa última, inclusive, para a gente mudar de estado, foi uma coisa natural. Foi muito interessante, assim, foi uma experiência diferente que eu tive, assim, até dentro da família, né, já casada, tudo. E me fez, inclusive, me lembrar do texto de quando a Bíblia diz que Jesus amado, o nome da é o cérebro de mãe? É o cérebro da mãe, gente. Falam que demora uns 2 anos para voltar, né, depois da gravidez, assim. Mas isso é real mesmo, assim? É real. É loucura, assim. Porque, pelo que eu estudei... porque tá concentrado em outras coisas. O seu cérebro, ele começa a pegar toda a energia, então, principalmente da memória, do que você tem que gravar, para dar atenção ao bebê, né, a criança e tal, aquela coisa da proteção. Tá alerta e tal. Mas os pais de Jacó e Esaú, misericórdia, me ajuda? Como eu consigo... tá. O pai, Isaac? Isso, Isaac e... A esposa, Rebeca? Rebeca, obrigada. Rebeca. Obrigada, então. Era um quiz bíblico. Tá vendo? Acertou, passou no teste. Passou. Cara, esse é um dos desafios maiores pra mim, acredita? Caramba, porque eu sempre fui de uma memória assim, e às vezes gente, eu sei. Mas tá na ponta da minha língua. Mas Rebeca, quando ela tá grávida de gêmeos, ela sente algo no corpo dela, né?
Primeiro ela fala, o que está acontecendo aqui? Não era uma coisa natural. Tem uma coisa estranha acontecendo dentro de mim. E aí ela vai perguntar pro Senhor. Aí a partir de uma coisa, de um incômodo natural, ela pergunta pro Senhor, o que está acontecendo? Aí o Senhor fala pra ela, tem 2 nações no seu ventre, né? E eu sinto que foi assim com a gente. A gente estava num inverno muito rigoroso, né? E desde que eu me casei, eu falei pro Daniel. Isso literal, né? Pra galera entender. Literal, né? No inverno literal mesmo, né? Às vezes fica meio figurativo, né? Espiritual, místico e tal. Mas literalmente, a gente morava ali em Missouri, Kansas, e o inverno lá era de menos 30 graus. Meu Deus. Então o John chegou nessa fase de fazer 1 ano, de correr, de andar, e tava preso dentro de casa. Não dava pra sair, porque não é só neve. Era menos 30 graus. Não tinha condição de ficar do lado de fora de jeito nenhum. E ele, assim, ele batia nas janelas eram bem grandes, assim, vocês estiveram lá em casa, né? Dava pra ver, não tava na altura dele, ele batia nas janelas, chorava, querendo ir lá pra fora. E eu falava, filho, não tem o que fazer, meu amor, não tem o que fazer. E aí, a partir daí, a gente começou a orar, e aí o Daniel tinha um congresso que ele ia participar aqui na Flórida, e era uma coisa que a gente dizia, nunca vamos morar na Flórida. Se tem um lugar que nós não vamos na nossa vida, é morar na Flórida, né? Talvez pelo estereótipo, né? Muita gente já tem essa coisa em cima de quem é cristão e deixa de morar no Brasil para morar nos Estados Unidos ou algum país que aparentemente é maravilhoso de se morar para quem tem o sonho e tal, né? Aí tem esse estereótipo. Mas agora a Flórida, né? Perto da Disney. Aí, tipo assim, missionário da Disney. Então, talvez até esse estereótipo bateu no nosso coração. Né? E a gente não queria, de jeito nenhum a gente não queria. Mas a gente veio, o Daniel viria só para participar e assistir, né? Esse seminário e tudo. E, inclusive, que era de uma equipe de Israel, de judeus messiânicos, que estavam aqui para tratar do dia do Senhor, do conflito de Israel, tudo. A gente estava muito empolgado. Eu queria vir, mas a fase que a gente estava, né, de um aprendendo a andar, tudo, a gente falou, não, ninguém vai aproveitar inteiro. Então vai você, eu vou ficar. Aí a gente falou, não, eu pedi para ele, falei, meu bem, faz favor, me leva, me tira do frio. Porque quando eu casei, eu falei para ele, olha, é um sacrifício ao Senhor morar no frio. Eu fico roxa, assim, eu sinto muito no meu corpo, me dói, assim. Olha só. E aí eu falo pra ele, enquanto o Senhor, eu tiver convicção de que o Senhor quer a gente no Kansas, eu vou suportar, o Senhor é digno de tudo. Agora, se o Senhor falar assim, ó, pode ser de qualquer outro lugar, me leva pra qualquer outro lugar, mas eu não quero ficar no frio. Sim. Então era um acordo que a gente tinha. E a gente tava assim, bem, a gente meio que se adaptou ali, né, 4 anos, mas basicamente morando lá. E aí a gente viu esse incômodo do John e tava... Na nossa família, assim, tava muito intenso a gente lidar com aquele frio terrível e, assim, passar 6 meses do ano dentro de casa, trancados, né? E aí a gente veio, quando a gente chegou aqui, a gente parecia que a gente estava em casa. Eu digo, não é possível. Aí a gente voltou e foi orar. E pediu assim, então dessa vez foi uma coisa externa que provocou o nosso incômodo e a gente foi colocar esse incômodo diante do Senhor. E aí realmente a gente tomou uma decisão, assim, porque o Senhor não respondeu uma palavra, vá ou não vá. A gente tinha, assim, ok, nós vamos tomar então agora uma decisão. Deus não disse que a gente não pode ir. A gente vai tomar uma decisão baseada no que é melhor para nossa família. E hoje o melhor para nossa família é morar num lugar de calor. Então a gente começou a orar e perguntar para o Senhor, Senhor, qual lugar de calor? A gente mudou a pergunta, né? Porque aí nós tomamos uma decisão pela nossa família. E aí o Senhor, a gente, né, quando chegou aqui, sentiu que estava em casa. E a gente falou, não, então é Flórida. Aí depois que a gente tomou a decisão, aí começaram a chegar as ligações. Olha, tive uma visão, vocês estavam morando na Flórida. Olha, sentido Senhor. Foi muito interessante. Mas a gente sempre toma uma decisão, o principal é a oração e o que nos diz a palavra de Deus. Bom, nesse caso, o Senhor nos manda cuidar da nossa família. E apesar de a gente não ter tido uma palavra profética, como das outras vezes, a gente tomou a decisão e aí a gente teve do Senhor a aprovação, né? Foi muito legal. Muito bom, muito bom. Interessante. E até uma coisa interessante, é isso, né? Tipo, tem tanta gente, tanto brasileiro na Flórida, e às vezes as pessoas se perguntam por quê, né? E aí acham que é por causa da Disney. Não tem nada a ver, se na Disney você vai uma vez ou outra lá, né? Quem mora aí... Exatamente, porque é uma atração a mais lá na cidade. Mas é a questão do clima, né? Por isso tem tanto brasileiro aí, porque é o que mais se assemelha. E não adianta, nosso DNA, a gente foi feito para um tipo de clima, né? Então migrar é tão difícil por causa disso, né? Entrar num outro clima é desafiador. Então essa região aí é realmente a mais parecida com a nossa, assim, né? Pessoal, é o Nordeste do Brasil, assim, né?
Agora, uma coisa interessante, de novo, antes da gente entrar no nosso assunto aqui, é como muda a mentalidade das pessoas e de uma nação ter as estações do ano bem definidas, né? Nossa, demais. É uma coisa interessante, porque o país se organiza, então você vai ver isso muito na Europa, aí nos Estados Unidos, principalmente nas regiões meio pro norte, né? É muito definido. Começou a primavera, fica colorido tudo. Começou o outono, fica tudo de uma cor só. Começou o inverno, aí você chega até a ter neve. Começou o verão, chega a 40 graus. Então você tem isso definido, né? E eu vejo muito assim, nos filmes, né? Alguém lembra dos filmes? Vai lançar no verão, vai lançar na primavera. E eu percebo que as pessoas parece que têm mais noção dos momentos da vida que dá pra fazer certas coisas e não dá pra fazer certas coisas, né? Elas se Porque pra programam em gente torno não tem disso. tanto isso, né? E eu percebo que pro brasileiro, a América do Sul, né? A gente não tem isso, assim, né? A gente tem, às vezes, a gente tá com calor no inverno e tá meio com frio, às vezes, no verão. Então, parece que a nossa vida só tem uma estação, né? E a gente parece que tem mais dificuldade de perceber as estações de Deus, né? É verdade. Talvez seja isso. Inclusive, um dos pontos que o Senhor esteja nos despertando nesse tempo, né? Nós precisamos entender as estações. É. É. Vamos lá, então. Seguinte, eu queria falar para vocês que está aqui com a gente, que nós estamos aqui preparando algo novo. Na verdade, nós estamos aqui para anunciar algo novo para vocês. Mais um filho, né? Mais um filho nascendo de algo que é muito caro no nosso coração. Tamires está lançando um livro com a gente e nós vamos anunciar pela primeira vez aqui nesse podcast, que é Maranata, Meus Irmãos. Então vai aparecer na tela para você agora aí, para você conhecer o livro. Maranata, Meus Irmãos, que você ouve tanto a Tamires falar, né? Mas a gente escolheu esse tema junto com ela porque a gente viu a necessidade de escrever um livro sobre escatologia, sobre o retorno de Jesus e como isso toca a nossa vida. Acho que você poderia começar falando assim, por que esse livro? Por que você decidiu escrever, se dedicar à escrita disso e soltar isso agora? Olha, é um assunto até delicado, assim, eu trago bastante disso no livro, né? A primeira parte é bem testimonial, acho que tem uma característica minha na escrita, inclusive, que, né, é o testemunho que vira livro, geralmente, né? E isso foi da maneira que eu conheci, que eu vivi o evangelho por muitos anos. Então, eu caminhei com o Senhor aí cerca de 20 anos, com metade do evangelho. Isso para mim foi muito danoso, muito, 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 muito. Me trouxe muitos problemas, muitos danos. Por quê? Eu pensava que bastava. Jesus morreu, ressuscitou, voltará. Eu amo o Senhor, o que eu tenho que fazer é amar o Senhor, ponto final. E isso me foi ensinado, né? Talvez pela maneira que eu acho que não é uma responsabilidade de uma pessoa, mas a maneira que foi ensinado, que foi ensinado, que foi ensinado. Então eu cresci assistindo Deixados para Trás. Ok. Então isso falava, e eu falava de como eu imaginava que seria o dia do Senhor. Né? Então, para quem não assistiu, qual que é a ideia de Deixados para Trás? A ideia do filme seria o seguinte, Jesus volta, de repente, do nada. Então, primeiro essa ideia, Jesus pode voltar a qualquer momento. Primeira coisa. Isso para mim, no meu coração, não era, inclusive, para muita gente é um lugar de medo. Isso para mim é um lugar de esperança, até de, talvez, um pouco de ansiedade. Qualquer hora, qualquer hora, qualquer hora. Então, esse é um ponto. Jesus pode chegar a qualquer momento sem que haja um desenrolar da história. O segundo, quem não tiver vai ser deixado para trás. E quem for deixado para trás vai passar pela tribulação. E aí você vai ter que enfrentar a tribulação sem o Espírito Santo. E aí talvez vai ter uma segunda chance para você ali no meio, né? Sem o Espírito Santo, no meio da tribulação, porque afinal, se Deus ama o seu povo, o povo que Deus ama vai enfrentar a tribulação. O povo que Deus ama não vai enfrentar a tribulação. Seremos arrebatados e vamos viver no céu para sempre. E, cara, você não conseguiu com o Espírito Santo. Como é que você vai conseguir sem o Espírito Santo? Tem isso aqui lá tudo. Continua. E aí, só que assim, como era uma coisa secundária, virou uma coisa hollywoodiana, assim, de filme. Eu vou estar salvo mesmo? Eu não tô aqui, eu não preciso saber. Eu preciso só
amar o Senhor. Isso é suficiente. Sim. Só que, e no meu caso, foi um grande problema, porque foi unido um grande, profundo amor pelo Senhor, profundo. E eu não estou dizendo isso que é gerado de mim mesmo, porque a Escritura também diz que eu só o amo porque ele me amou primeiro. Mas eu acho que eu me deparei com essa medida de amor de Deus, e quando eu descobri o tanto que Deus me ama, isso gerou uma resposta no meu coração. Então eu o amo, mas o meu amor pelo Senhor, unido à minha falta de entendimento pela Escritura a respeito do dia do Senhor, me fez viver uma coisa que eu chamo de... Eu era uma suicida a longo prazo. Que sentido? Eu pensava, que a única maneira... Como Jesus podia voltar a qualquer momento, podia demorar demais. E a única maneira de eu estar unido ao Senhor é na morte. Então esse foi o lugar que eu vivi muitos anos. Então se eu não dormisse, eu vou morrer. Tudo bem. Eu tô com o Senhor. E se morrer antes? Se eu morrer, né? Eu vou. Eu queria encontrar com o Senhor tanto, e o meu desejo por encontrar com o Senhor se tornou um desejo de morte. Então, eu vivi muito assim. Isso é muito forte também. E foi muito duro, porque assim, eu entrei numa exaustão, eu entrei num... Eu não me importava, você tem ideia, eu parava no hospital, porque eu não punha limite, porque afinal, as pessoas até podiam falar assim, Tamir, você precisa cuidar da sua saúde. Eu falava, mas quem é que eu vou cuidar da minha saúde? Eu não preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso amar o Senhor. E se eu amar o Senhor, não importa a hora. Se ele quiser me conservar mais tempo, eu vou conservar mais tempo, senão eu vou morrer. E se eu morrer, eu vou estar com ele. Então, eu não tinha medo da morte, pensando na perspectiva do Evangelho. Porque qual que é a perspectiva do Evangelho a respeito da morte? Se ele ressuscitou, ressuscitaremos com ele. A perspectiva do Evangelho em relação à morte é: a morte não tem poder sobre nós, ressuscitaremos, viveremos. Eu pensava, a morte me ligará a Deus. Inclusive, eu ouvi muito, uma música na minha adolescência, talvez seja uma surpresa aqui, mas era um rap que dizia: eu olho a morte com carinho e não com medo. Afinal, ela é a ponte que me ligará à eternidade. E é aí que tudo começa de verdade. Então, eu vivi assim. E aí, o que aconteceu? Eu vivi tudo que eu vivi, né? Tem outros podcasts aí pra você assistir depois. Exato. Já falamos sobre isso, é outra história, água debaixo da ponte. Mas essa era a vida que eu vivia. Um amor unido pelo Senhor, um amor pelo Senhor, com a certeza da minha salvação. O Senhor morreu por mim. Eu creio no Cristo, no Deus que encarnou, no Cristo crucificado, que ressuscitou. É isso. Só que eu não tinha o resto do evangelho, então eu vivia sem esperança. Interessante. Então a vida para mim, eu não olhava para essa vida, eu olhava para o Senhor, mas eu pensava, eu não sabia do final. No final não importa, eu vou estar com o Senhor, eu vou estar com o Senhor. O que vai ser depois, não importa, afinal eu estarei com o Senhor. Mas isso foi muito prejudicial para mim. E aí, eu saí do Brasil, vim para os Estados Unidos, passei todo o processo, tem o podcast Participação número 2, vocês vão achar lá, com tudo aquilo, casei. Na verdade, antes de eu casar, eu conheci meu marido, Daniel. E ele tinha uma visão, uma ideia do dia do Senhor, hoje, o que diz a Escritura. Sim. Que eu ouvi aqui hoje, gente, de onde você tirou isso daí, cara? Você tá ficando doido? Assim, cuidado, como assim? Por quê? Uma outra coisa também que foi muito danosa nesse processo era a leitura da Escritura, ela não é literal em muitas coisas. Então, o que eu não entendo não é literal. É literal o quê? Os evangelhos. E aí foi assim que eu fui ensinada. E olha, eu não tô brincando, eu fiz faculdade de teologia. Eu participei de todas as escolas bíblicas dominicais. Eu li a Bíblia mais de uma vez por ano. Tipo assim, o problema não era a falta de ler. O problema não era a falta de estudar. Mas todo o material que eu tinha ao meu alcance na época, e de novo, assim, existia a internet, até existia, mas eu não tinha acesso. A internet era uma coisa muito cara na minha época, quando eu estava crescendo, na adolescência, etc. E depois eu estava naquela vida doida, né? De agenda, de correria, de viagem, etc. Então, eu pregava daquilo que eu já conhecia. Minha revelação não aprofundava na questão da Escritura. Maior no conhecimento de Deus, no relacionamento com o Senhor, no relacionamento com os meus irmãos. Mas no que dizia respeito ao dia do Senhor, tudo que eu não entendia. Daniel,
figurativo. É revelação, Apocalipse. Revelação, revelação. Revelação, mas não no sentido de tirar o véu. Revelação no sentido de que alguém vai ter um insight aqui qualquer hora e vai fazer sentido. Mas amém, não tem como entender tudo. Eu pensava, não tem como entender tudo. E aí, o que eu ouvia muito também, que era alimentado. Quanto ao dia do Senhor, a gente não precisa saber nada. Isso aqui é coisa para teólogo que vai estudar escatologia. Isso não é para o cristão normal, entendeu? E, sim. enfim, dentro de outros pormenores aí, que aí é coisa, né, que o Espírito Santo vai trabalhando na gente. Mas, como era coisa pra gente grande demais, que sabia demais, eu também pensava, isso não é pra mim. Então, quem sou eu que eu vou entender uma coisa tão maravilhosa assim? Não vou, né? Talvez é pra alguém que vai ser como Paulo, que subiu até o terceiro céu, que viu coisas que não se podem falar, isso não tá no meu alcance. É grande demais pra um cristão normal, entendeu? Pra um crente como eu. E aí, eu me deparei com o Daniel sentando e me explicando a escritura. Pera, você tá mudando a rota da minha vida aqui. Peraí, o que tá acontecendo? E aí, era todo dia, né? A gente noivou e todo dia a gente saía pra caminhar, a gente caminhava horas. E a gente só falava disso. Só falando da escritura. Porque assim, o Daniel, ele dedicou, desde o momento que ele saiu, né, de Massachusetts e tal, e Deus mandou ele ir pro Kansas, ele dedicou a estudar o dia do Senhor. Então foram coisas que Deus falou com ele. Olha, eu vou destacar 2 livros para você, Isaías e Apocalipse. Mergulha. E vai desvendar. E aí, lógico, que isso se desdobrou em Daniel, em Zacarias, em Malaquias. Se desdobra em todo o resto da escritura. Mas ele tinha se dedicado os últimos 2 anos, quando a gente se conheceu, vai fazer 7 anos já, né? Então, os últimos 2 anos que ele estava dedicado só para isso. É mergulhar na escritura para compreender o dia do Senhor. E óbvio, não tem todas as respostas. Mas ele me mostrou ali o que a gente chama, né, de pré-milenismo histórico, e eu nunca tinha nem ouvido falar. E acho que essa foi uma dificuldade, porque eu sempre tive um acesso a um evangelho mais prático, assim. Então, por exemplo, hoje eu entendo esses termos, mas quando a gente senta numa conversa, assim, geralmente com pessoas que entendem do assunto, os termos são esses: pré-milenismo histórico, dispensacionalismo, a gente precisa fazer exegese hermenêutica, homilética. Alguém que não convida esses termos, ele pensa, isso não é para mim, que eu sou um crente normal, isso é para alguém, um teólogo, entendeu? Não é para mim. Exatamente. E esse foi um dano terrível. E aí eu conheci o Daniel, ele começou a me apresentar, a gente começou a mergulhar na escritura junto, minha cabeça começou a explodir, e eu comecei a ter o que em 20 anos foi apresentado para mim, meu marido me apresentou o restante do evangelho que eu não conhecia, a esperança do evangelho. E aí, Douglas, isso, o Senhor deu significado para minha história, entendeu? Porque aí eu me deparo com o Salmo 119, né? Quando ele diz, contaste os meus passos na perseguição. No teu livro escreveste. No teu ódio, o Senhor recolheu as minhas lágrimas. Aí eu volto lá para Apocalipse. Ele mesmo enxugará dos olhos toda lágrima. Porque quando você vive a história da maneira que eu vivi, se a gente contasse se a resposta fosse só a morte, então o evangelho não era suficiente. Porque quem ia responder aquelas dores, sabe? Do que teriam servido as minhas lágrimas? O que eu ia fazer com os anos que eu perdi? Mas aí eu encontrei a esperança do evangelho. E uma das coisas da esperança do evangelho é que tudo tem recompensa. Ele dará a nossa recompensa. Então eu falei, Jesus, isso muda a maneira da minha vida. Exato, isso não muda só o que eu sei do evangelho. Isso muda a maneira da minha vida. E aí... Porque o ponto não é, olha que curioso isso aqui que eu aprendi. Não, é tipo assim, isso aqui muda a sua segunda-feira e o que você vai fazer. Exatamente. E aí, então, quando eu conheci o Daniel, eu pesava 48 quilos e eu comia uma vez ao dia, vá lá. Porque, gente, vamos lá, tem muitas coisas pra fazer. Cuidar do corpo, Douglas. Sabe, eu quero encontrar o Senhor. Cuidar do corpo, cara. E eu não percebia que, inclusive, um pensamento dualista que tinha sido ensinado. Total. As coisas etéreas, as coisas espirituais, o céu é bom. A terra vai queimar, cara. A terra vai se destruir, a terra vai se acabar, a terra é má, o corpo é ruim. Tudo vai se acabar.
E você vê, são coisas que foram refutadas terceiro, quarto século já na história da igreja. Sim. Como a gente estuda absolutamente tudo, saber tudo? Eu não sabia. Eu não sabia. Com 20 anos de crente, pregando. Eu rodava o país pregando o evangelho. E eu pregava o quê? Eu pregava um falso evangelho? Não, eu pregava metade do evangelho. Esse era o problema. E esse era o problema. Porque se o evangelho não é completo, então nós não temos esperança. E eu vivia assim a minha vida. Eu vivia sem esperança. Eu não tinha, Douglas, assim... Eu tinha uma sensação... Eu tinha uma anestesia no meu coração. Quanto a tudo. Quanto ao bom, quanto ao ruim. Então, vou casar, amém, glória a Deus, amém. Mas vou morrer e estar com Cristo. Vou morrer e estar com Cristo. Então era isso? Vou ter filho, amém, vou ter filho, amém. Mas vou morrer e estar com Cristo. Vou morrer e estar com Cristo. Então eu vivia esperando, desejando, eu queria morrer. E não é que eu queria deixar de viver, não era uma coisa assim do tipo, eu vou me matar, nada disso, não era esse o lugar. Mas era, eu quero estar com Cristo. E no evangelho que eu ouvi, a única forma de estar com Cristo de verdade é se eu morrer. Então, isso se tornou um desejo de morte. Isso é muito forte. Uma frase que a gente ouviu bastante, né? No passado era, não sei se você lembra, assim, todo mundo envolvido com o ministério era descansar no céu. Descansar no né? céu. Uhum. Descansar no céu. E cuida das coisas do Senhor, que Exato. Ele vai cuidar das suas. De segunda a segunda, isso. E cuida das coisas do Senhor, que Ele vai cuidar das suas e tal. Cara, nessa última temporada, eu senti o Senhor falando algo comigo, que era: eu quero que você esteja... Eu te chamei para estar disposto a morrer por mim, não para se matar por mim. Era o meu caso. E a gente confunde, né? Achando que o mártir é aquele que vai se matar. Não, ele nunca chamou ninguém para se matar por ele, porque ele já morreu por nós. Ele entregou a vida por nós para que a gente tivesse vida. Agora, vai ter pessoas que vão viver situações de entregar a vida realmente e morrer, né, no evangelho. Mas o evangelho é ensinar a viver, né? Exato. E aí, nós estamos aqui com essa bendita esperança, né, do retorno de Jesus. E enquanto isso, ele nos chama a viver vidas escatológicas, né? Uma vida que é um anúncio do que está por vir, né? O que mais me marcou dessa mensagem, né? E aí eu quero até dizer que a equipe chegou aqui e me entregou um boneco aqui. Olha aí. Primeira mão, acabou de chegar aqui na nossa mão. Maranata, meus irmãos, como a volta de Jesus influencia a vida prática do cristão. Uma das coisas que mais mexeu comigo nessa mensagem foi eu entender isso. Tem um rei da era por vir, que nós estamos aguardando e dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Mas já tem um grupo de pessoas que estão aqui hoje assistindo esse podcast, que estão gravando esse podcast, que já descobriram esse rei ou foram descobertos por ele, já dobraram o joelho, já confessaram com a língua, ou seja, já podem começar a desenvolver estilo de vida da era por vir dentro dessa era. Exato. E aí, quando entram na minha casa, entram na sua casa, né, Tamir, eles podem experimentar, não em totalidade, longe disso, mas um pouco da era por vir no meio desse caos. Quando olham na sua conta bancária, quando olham no seu estilo de vida, quando olham nas conversas do WhatsApp, podem experimentar um pouco da era por vir, mesmo ainda no meio desse caos, né? E é por isso que isso altera. Então, assim, o que eu queria perguntar pra você agora, porque eu sei que você é uma pessoa muito prática do dia a dia, que talvez essa foi até a dificuldade de querer entrar num assunto como escatologia, né? De que maneira escatologia, ou o retorno de Jesus, influencia a vida prática de um cristão? Que áreas começam a ser afetadas, ou começaram a ser afetadas a partir desse testemunho na sua vida? Olha, então, acho que é só fechando esse motivo, assim, que eu acho que eu deixei o assunto aberto. Por favor. Eu escrevi porque eu descobri que eu não era a única pessoa. Eu percebi nisso, assim, poxa, se eu tô vivendo desse jeito, tem mais gente vivendo desse jeito. Tem uma galera. Tem muita gente. Eu podia... Você que tá assistindo aqui, deixa um comentário se você se identificou com essa história aqui. Eu podia deixar pra lá e falar: não, beleza, eu tô sabendo. Sim. Esperança pra mim. Mas esse foi o ponto, porque... Pera, se essa esperança é eterna, todo mundo tem que saber dessa esperança. Então, todo mundo tem que saber do resto do evangelho. Que não acaba aqui. Jesus não vai tocar fogo na terra e acabou, entendeu? Não, ele vai restaurar todas as coisas. E é muito interessante, assim, quando você olha
por exemplo, o álbum Doxologia eu gravei, eu tava gravando quando eu conheci o Daniel, então já gravei. Então, a gente noivou depois. Mas você vai ver, no final de Doxologia, eu falo, eu mal posso esperar chegar no céu pra te ver. Esse é o entendimento que eu tinha. Final, era a frase que eu tinha. Aí você tem 1 ano de casada, você tem até que ele venha em chuva justiça, eu canto, ele vem pra restaurar todas as coisas. Então, eu vou chegar no céu pra te ver. Não, você vem que vai restaurar todas essas coisas. Então, isso mudou minha vida. Mas a primeira delas, eu acredito que foi a mais prática, assim, a mais primária, foi a maneira que eu tratava o meu corpo. Né? Tá. Então, Isso que eu ia perguntar, eu passei saúde, a comer. Né? Comer. E não só comer direito, né? Porque antes eu comia assim, qualquer coisa, me dá uma batata, me dá um hambúrguer, me dá um... E, inclusive, foi uma coisa assim, eu lembro que eu até respondi uma moça no Instagram uma vez, porque, obviamente, eu comecei a comer direito, glória a Deus, comecei a ganhar peso, né? Eu pesava 48 quilos com 1,72 m de altura. E nunca ninguém falou nada. Meu Deus. Nunca ninguém falou nada do meu peso. Tava todo mundo legal, porque tava nos termos hollywoodianos, né? Ultra magra, vestindo calça de adolescente com 26 anos de idade. Né? Eu vestia 10, Douglas, de criança. Tipo assim, com 26 anos de idade. Porque não que eu tava, sei lá, saudável, não tinha gordura corporal, tava mal. Não, porque eu tava morrendo. Aí eu lembro que essa irmã me mandou mensagem assim, olha, cuidado com a sua imagem, você tá testificando de Jesus, você engordou. Falei, minha querida, onde estava essa mensagem quando eu estava pesando 48 quilos e eu não cuidava do meu corpo? Aí, obviamente, eu engordei saudável, super bem, sem crise. Engordei comendo. Engordei, né? Ganhei massa. Fui indo pra academia todo dia. Meu marido é personal trainer. Eu já sabia o que ele é. Personal, né? Ele é personal. Ele é licenciado personal aqui dos Estados Unidos, assim, tipo... Minha querida, não vai ter pra onde fugir. Vai cuidar do corpo. Vai cuidar da saúde. Então, fui cuidar do corpo. E aí, comecei a cuidar do corpo. E aí, poxa, por que eu tô cuidando do meu corpo? Porque o meu rei está chegando. Ele vai restaurar todas as coisas. Mas para isso, eu preciso preparar o caminho do Senhor. Eu preciso estar aqui. Eu preciso estar inteira, né? Eu preciso ter saúde para pregar o evangelho completo. Eu preciso ter saúde para correr pelas nações e anunciando, sendo testemunha do evangelho de Jesus na Judéia e Samaria até os confins da terra, talvez até o ponto de entregar a minha vida. E se for isso que o Senhor quiser, tá aqui. É mais fácil, acho que até, porque eu estava procurando a morte, agora eu tenho que entregar a vida para sossegado. Mas o ponto era viver para o Senhor. Viver para o Senhor é mais difícil. Porque se você morrer amanhã, acabou amanhã. Não tem mais batalha com a carne, não tem nada. Entendeu? Mas você agora viver pelo Senhor. Então, comecei a cuidar da saúde, comer o que eu não gostava de comer, né? Mudar os hábitos de alimentação, ir pra academia, que eu detestava. Até não vou dizer pra você que eu sou apaixonada por academia. Eu detesto até hoje, mas eu vou, porque afinal, o meu Senhor está Mas voltando. antes havia um preconceito, né? Exato. Antes não era só não gosto de ir. Eu acho até inútil e errado ir. Porque afinal, o corpo. O corpo é mau. A carne é má, a carne no corpo, né? Sim. O corpo é mau, o corpo vai perecer, vai voltar pro pó. Acabou-se, eu vou me juntar a Deus na eternidade, numa coisa assim, espiritualística, né? Talvez nem espiritual, nem santa, mas espiritualística, mística, né? Supersticiosa até. E passei a cuidar do meu corpo. Então, por que eu vou na academia mesmo que eu não gosto? Por que eu vou cuidar da minha saúde? Porque Deus me deu um corpo. Eu vou ter que prestar conta desse meu corpo para Deus. Nossa, isso é forte, né? Primeiro, eu vou estar diante do Senhor, vou prestar conta do meu corpo. Aí a maneira que eu vou desenvolver as minhas emoções, porque Deus também me deu emoções. Eu acho muito legal, e agora a gente olha, é muito louco, porque parece que quando você escuta e você começa a estudar, a pergunta que fica na sua cabeça é assim, ó, eu li a Bíblia inteira, sei lá quantas vezes, como que eu não enxerguei? Que estava aqui o tempo todo. É porque o que a gente está falando aqui, né, Tamiris, é sobre uma cosmovisão. Exato. Né? É como se você colocasse um óculos e você vai ler a Bíblia. Te ensinaram, tipo, é espírito e matéria. E espírito é muito bom, matéria é ruim. Então você põe esse óculos. Então cada texto que você vai ler, você vai jogando para encaixar nessa ótica, né? O que a gente está falando aqui hoje essa não é a cosmovisão bíblica. Cosmovisão judaica, né? Essa não é a cosmovisão bíblica. Então a gente está tentando apresentar um óculos, né? Exato. E eu sempre fui mais cabeça dura, assim, né? Tem que ser
Eu sempre fui cabeça dura. Eu aprendi assim. Poxa, eu aprendi assim, eu tenho que obedecer o que eu aprendi, né? E eu me lembro que um dia eu recebi uma que pode ser convicta, né? Pode ser convicto, mas pode ser teimosa, né? Eu lembro que enfim, essa é uma outra história, mas estava falando de Gênesis. Em Gênesis, quando você olha, ele fala assim, ó, ele formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas. Aí ele diz, passou a ser alma vivente. A alma é um resultado daquilo que Deus produziu, da matéria, vamos colocar assim, e do sopro do Espírito. Ou seja, como que a alma é ruim? Como que a alma é ruim? A alma não é ruim, as emoções não são ruins. E aí, eu também era o tipo de pessoa que vivia assim, ó. Eu não posso ficar triste, eu não posso ficar irritada, eu não posso ter raiva, eu não posso ter emoções, eu não posso, por quê? Porque é pecado. Passei a cuidar das minhas emoções. Eu posso ter raiva. O ponto não é ter raiva, sentir raiva. O ponto é o que eu vou fazer com ela. Tudo bem eu me entristecer. O que eu vou fazer com ela? Tenho uma esperança eterna. Minha tristeza está aqui colocada diante do Senhor, porque ela não vai durar para sempre. Eu tenho uma alegria no Senhor. Entende? Então, essas coisas, você vê, mudou tudo. Até a maneira de eu olhar para as minhas emoções. E aí, não só para as minhas. Porque quando você passa a olhar para as suas, é a maneira que você passa a olhar para do outro também. Então, eu tinha muitos relacionamentos não saudáveis, porque eu não podia ficar com raiva, outra pessoa não podia ficar com raiva. Como é que você relaciona assim? Entende? Um teatro, né? Pode ficar um teatro. Tudo é pecado. Então, poxa, é pecado. Eu não posso ficar feliz demais porque vai virar orgulho. Eu não posso ficar triste demais porque é pecado ficar triste. É pecado ficar com raiva. É pecado ser gente. Entendeu? É pecado ser gente. Então, eu não tinha um hobby. Eu não saía pra me divertir. Entendeu? Essas coisas afetaram. Então, eu não era gente. E quando você olha pra Jesus, essa é uma das coisas que eu gosto muito em The Chosen, por exemplo. Porque, poxa, Jesus é apresentado tão humano, assim, você fala, gente, de brincar, de sorrir, porque as coisas também, o pecado, ele corrompeu, né, a criação, mas a criação foi Deus que fez. Então, tem uma corrupção ali? Tem. Mas o que o Senhor vai retirar é a corrupção, não é acabar com a criação, não é acabar com o que ele fez. Porque o que ele fez é bom. Ele olhou no final do dia e disse, e viu que Deus que era bom, sabe? Então, comecei a cuidar das emoções. Então, nesse ponto que você está falando da saúde, né? Você falou emocional e da física. Eu tava ouvindo um podcast e o cara falou um negócio assim, pra mim foi muito surpreendente, né? Que quais eram os órgãos ou as partes do corpo que, se estivessem saudáveis, aumentava a expectativa de vida da pessoa, né? Então, número 1, coração. Aí eu falei, beleza, faz sentido, né? Número 2, pulmão. Então, quando você tem um coração saudável, a pessoa vive mais nesse estudo. Um gigantesco que eles fizeram. Aí quando a pessoa tem um pulmão saudável, ela vive mais. Mas a terceira coisa era... Falei, cara, não é possível. Era músculo da coxa. Aí o cara explica quais foram as análises desses cientistas do porquê. Porque vive mais quem tem vida social. E você, quanto mais fraco na sua musculatura, menos disposição cada vez você tem para ir para os lugares e ter vida social, estar com os irmãos, baixar para brincar com o seu neto, com o seu filho e não sei o quê. Então, não é exatamente o músculo da coxa, mas é o que ele proporciona, né? O que ele significa. Então, você pensar, cara, é isso. E Deus nos fez para isso, né? Deus nos fez para isso, e como isso vai afetando todo, né? E aí tudo a partir de uma cosmovisão errada, né? E foi isso pra mim. Aí nas finanças, eu era uma pessoa como é que foi? Que eu dizia que eu era generosa, mas eu era displicente. Eu não ficava com R$1 na conta. Nada. Eu dava tudo. Se eu fosse pra ofertar, eu não me importava. E, de fato, nunca tive apego com nada, assim, não é uma coisa assim, eu preciso desse carro aqui, eu preciso dessa casa e tal. Não, era tipo, amém, isso aqui tá meu serviço. Mas eu tinha medo de lidar com dinheiro. Eu tinha medo de me corromper. Sempre tive medo de me corromper, assim, tipo, por quê? Porque eu lembro o pastor Enéas Tonini, não sei se você chegou a conhecer, mas minha mãe estudou, né, no Seminário Batista Nacional e eu fiz com ela na época, né? Eu assistia as aulas com ela, eu ia pra faculdade com ela. E eu conheci, né? E ele dizia assim, ele fala duas coisas, falava, né? Já faleceu. 2 coisas que corrompem um homem de Deus. A barra de ouro e a barra da saia. Ele falava... Ele falava disso, das 2 barras, né? Então eu pensava, poxa, o dinheiro
o problema é o dinheiro. Então, eu não quero lidar com dinheiro para eu não me corromper. Eu não vou lidar, não quero saber. Então, eu não posso ter. Então, se alguém me roubar, se eu entregar a administração daquilo que é gerado através do que Deus me deu na mão de outra pessoa e ela fizer errado, não tem problema. Por quê? Eu tô me guardando, entendeu? Porque afinal, vou estar com o Senhor. Mas aí, quando eu olho para as finanças, eu falo: peraí, vou prestar conta para Deus até do dinheiro que ele puser na minha mão, e o que eu vou fazer com isso? Eu não vou poder chegar pro Senhor e falar para ele assim: olha, querido, então, sabe aquele recurso que você pôs na minha mão? Eu dei na mão do fulano, porque ele falou que ele ia fazer um projeto missionário. E eu não fui lá verificar, não fui lá acompanhar, não fui... O problema não é você financiar missionários de jeito nenhum. O problema é você... Eu gostei muito de uma expressão que eu ouvi da Carol Vaz uma vez. Delegar ou delargar, né? E eu delargava. Eu largava e eu, tá aí. Porque era muito mais uma forma de se livrar do que realmente... Exato. Ajudar, ser generosa. Interessante. Então eu falava generosidade, mas era pecado. Não era generosidade. Uau. Era não querer lidar com aquilo que Deus tinha colocado na minha mão. Não querer prestar conta pro Senhor. Agora, você concorda que tem um negócio por trás de tudo que você está falando, que é exatamente da escatologia anterior, escapista? Era sempre fugir, né? Porque o material é ruim nessa ideia. O material é ruim. Eu não posso ter, eu não posso nem administrar, porque é ruim. Né? E eu sempre fui bem intensa, né? Então o problema... as pessoas diriam que o problema é você ter. Meu problema não era ter. Eu não posso... Ainda que não seja meu. Não quero administrar. Não quero lidar com dinheiro. Não quero. Porque dinheiro é ruim. Então, no dinheiro, na saúde, nas relações. Eu tinha uma coisa, Douglas, assim... de não querer me apegar. Por quê? Porque se eu me apegar demais... então vai roubar o lugar do Senhor no meu coração. Olha. E se eu morrer, não vou estar com o Senhor. Era um lugar de jugo pesado. De uma falta de entendimento. É uma cosmovisão errada, assim. Essa realmente é a palavra. E aí até, quando você fala relações, você tá falando de amizades, dos amigos, das... Filha. Amigos, a família. Então, olhar, por exemplo, pro texto de aquele que não deixar pai, irmão. Eu fiz literal. Eu saí da casa dos meus pais. Nova, eu fui emancipada com 14 anos. Meu Deus. Então, para mim, assim, não tinha negociação com a palavra de Deus. O problema era que a cosmovisão para conhecer a palavra de Deus era incompleta. Eu conhecia Cristo, morreu, ressuscitou, encarnou, enfim, deu dons aos homens, derramou do seu Espírito Santo em Pentecostes, né? Fundou a sua igreja, glória, aleluia, mas o mundo vai se acabar. E a partir daí, parece que assim, vamos resetar, porque esse primeiro plano não deu certo, sabe? Entendi. E... como é que a mensagem Maranata, ela afeta o casamento? Primeiro, agora eu brinco, né? Eu falo assim, o Senhor me deu o Daniel, eu vou prestar conta também dele pro Senhor, né? Da maneira que eu trato, da maneira que eu... tudo isso. Mas eu brinco, eu falo assim, Senhor me entregou o Daniel de um jeito, eu vou entregar para ele melhor do que eu peguei. Eu vou entregar melhor. Pegou na planta? Peguei na planta. Peguei na planta esse aqui, viu? E ele me pegou na planta também. Então, nós vamos nos entregar construídos, né? E até lindo isso, porque você olhar que o papel da mulher é edificar, né? Edificar a casa. Mas eu também me lembro de Salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então eu trabalho para edificar a casa. E o Senhor é quem edifica no final. Mas... olhar, né, inclusive para Coríntios, quando Paulo fala marido e esposa como Cristo é a igreja. Isso é um mistério, marido e esposa como Cristo é a igreja. Então, quando eu olho a maneira que o Daniel se entrega por mim, isso me apaixona mais por Jesus. Entendeu? Porque eu fico olhando, poxa, ele está disposto a isso, quanto mais o Senhor Jesus não esteve disposto por mim. Aí, quando eu me submeto ao Daniel, ele vê, poxa, até nas coisas que é difícil, porque não é tudo fácil, né? As pessoas olham assim, nesses recortes nas redes sociais, elas pensam assim, isso aqui é assim o tempo inteiro. Não pensa no dia a dia, nas dificuldades naturais da vida, né? Mas até no que é difícil, poxa, se ela está disposta, até no que é difícil, o Senhor também vai fortalecer a sua igreja para permanecer e se submeter ao seu plano, até no que é difícil.
sabe? Então você vai contemplando o Senhor. E aí você não tá casado para ser feliz, nem para fazer o outro feliz, porque eu acho que também essa é uma ideia, né? Que a pessoa assim, não, você casou para fazer o outro pêndulo, feliz. Eu não tenho habilidade de fazer nada. Agora, nós estamos casados por uma coisa. Nós estamos casados para a glória de Deus. Nós estamos casados para que quando as pessoas olhem para nós, assim como marido, esposa, Cristo e igreja, as pessoas possam ver, peraí, isso, esse é o plano do Senhor. Nós estamos casados para propagar o evangelho de Jesus. Nós estamos casados para que o cordeiro receba frutos, né? O fruto do seu penoso trabalho. Então aí virou talvez o lema, né? O slogan da nossa casa. Lucas 1:17. Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente vive do jeito que a gente vive? É para converter o coração de pais aos filhos. Os desobedientes à prudência dos justos. E habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, no fim das contas, Deus vai ter seu povo preparado. Ele vai fazer. Mas Deus está nos permitindo fazer parte disso. Preparar o caminho do Senhor. Aí veio o nosso menino, né? O João. Um Batistinha. Aleluia. Entendi. O João Batista. Mas é isso. Preparar o caminho do Senhor. Preparar o caminho do Senhor. E aí só tem uma mensagem, né? É arrependimento. A gente precisa arrepender. E essa é a mensagem da nossa vida. Eu acho que é isso que... Eu não sei, eu acho que eu tô de novo nesse lugar, assim. Acho que é cíclico, né? No Evangelho o Senhor faz isso. Acho que o Senhor tá de novo, assim, quebrantando meu coração, assim. Eu quero arrepender todo dia. Quero olhar para Jesus e falar, não, peraí, tem algo em mim que ainda precisa morrer. Jesus ainda precisa crescer, eu ainda preciso diminuir, eu ainda preciso, sabe, descer. Porque, afinal, não vai resumir aqui, não resume essa era. Não é, meus olhos não estão aqui, eu tenho uma esperança. Ele tá chegando. Então, ele vem. O que eu tô analisando, assim, né? E somente a família de Descobre vai fazer 7 anos, né? Agora, né? Queríamos muito que Tamires, Daniel viesse, mas não tem problema. Faz 7 anos da família de Descobre, aniversário. E aí, é uma coisa que a gente tem pensado igreja já há muito tempo e tal. E que eu comecei a perceber, assim, né? Pode ser uma ilustração meio simplista, mas só para entender. É como se fosse um bolo, né? A igreja é como se fosse um bolo. Então tem aquele monte de ingredientes, né? E às vezes, no caminho, assim, a gente foi meio que tirando alguns. Sei lá, isso aqui não... sei lá, é importante o fermento, mas eu vou tirar aqui, tal. E esse tema da volta de Jesus, escatologia, por um período na igreja agora foi tirado. Ela foi retirada. Além de uma cosmovisão errada, na maioria das vezes nem se fala sobre isso. E para mim é como se tirar um ingrediente do bolo e no fim não é bolo que sai. Você tirar o ovo, você tirar a farinha, você tirar o leite, você tirar o fermento, não vai ser bolo no final. E eu tô percebendo isso. E por que foi tirado esse elemento? A minha análise, ok? Por causa de uma mentalidade consumista. Por causa de uma mentalidade materialista. E só faz sentido eu buscar Jesus se o efeito é agora. E quando a gente coloca de volta Maranata, escatologia, volta de Jesus, nós estamos dizendo, nós estamos aqui vivendo por um galardão, por algo eterno, por algo que pode ser experimentado por outras gerações e não pela nossa agora. E aí, você está disposto a gastar sua vida por um porvir? E a mentalidade dessa era e a nossa carne não está disposta. Então, trazer de volta essa mensagem para a igreja é fazer virar a igreja de novo, né? E acho que junto nisso, não só... Eu acho que foram duas coisas, né? O apostólico foi retirado e a escatologia, né, bíblica mesmo. Então, quando você tira... Vai enviar para quê? Porque se a gente precisa de agora, então a gente não envia. Enviar para quê? Não precisa. Porque se vai tudo se consumir, uma hora vai estar tudo certo, entendeu? A gente fica aqui, a gente faz uma torre e a gente chega no céu. Meu Deus. Porque o que a gente precisa fazer é chegar no céu. A terra que você E é por isso que as nossas línguas estão tão confundidas. Oh, Deus! Ajuda. Por isso que ninguém entende ninguém, né? Mas E aí o motivo de, por exemplo, cara, eu teria, assim, e muitos amigos falaram isso pra mim, né? Cara, esquece desse trem de igreja também. Você ama tanto Jesus. Cara, você já passou por tanta coisa. Deixa pra lá, entendeu?
faz agenda, vai ministrar por aí e tal. E isso também foi o que me fortaleceu no Senhor para continuar, porque eu sempre tive um amor pela Igreja de Jesus. Agora, por que que então, sendo tão difícil, a gente... É tão difícil, gente. É difícil. Lidar com gente é difícil, porque a gente é difícil. Eu sou difícil. Problema... O Judson brinca, né? Ele fala assim, problema é Judson. Eu falo, problema é Tamires. Sou eu. Exato. Problema sou eu. Problema não é outro. Problema sou eu. Eu sou problema de... Eu sou gente, entendeu? Eu ainda sou pecadora, ainda sou falha, ainda sou... Sabe, ainda preciso me arrepender, ainda preciso descer, ainda tá... Preciso. Então é difícil mesmo, porque nós estamos lidando com pecadores ainda. Nós não recebemos o nosso corpo glorificado, né? Ainda não se manifestou o que nós seremos. Estamos esperando ele chegar. Mas, Sim. com tudo isso, por que que a gente está disposto a enfrentar tudo isso? Esses desgastes de relacionamento, às vezes, poxa, traições, às vezes manipulações, às vezes... Por que que a gente está disposto a ir passar por cima de tudo isso? E ainda a gente continua dizendo, a igreja do Senhor é bela. A igreja do Senhor é santa. A igreja do Senhor é maravilhosa. Aí eu tenho que olhar para a esperança eterna. Porque essa igreja, essa matéria-prima de hoje que a gente está vendo, essa bagunça, essa, né, que a gente fala assim, gente, será que isso aqui vai dar em algum lugar? Porque quando parece que vai, aí volta tudo. Né? Aí não vai. Não parece que foi, nós estamos voltando. Porque não vai. A gente, agora nós encaixamos, beleza. Aí tem um que ele abandona a fé. Aí o outro que fala mal do outro. Aí a fofoca chega. Aí você fala, gente, que isso, cara? Nós não vamos amadurecer nunca. Parece que não vai. Mas essa é a matéria-prima que Deus vai usar para apresentar para si uma noiva gloriosa. É isso aqui. Deus tá trabalhando a sua igreja desde 2000 anos lá. Desde que o Espírito Santo caiu em Pentecostes, acabou. Ele tá vindo, ele tá fazendo o seu plano. Deus não perdeu o controle. E é por isso que a gente persevera e crê na igreja de Jesus. E a gente insiste nos relacionamentos entre os irmãos. A gente continua se submetendo uns aos outros. Porque se for só por isso aqui vai tudo se acabar mesmo, vai. É mais uma coisa que vai se acabar. Não precisa me preocupar, não precisa nem ir pra igreja. Exato. Mas aí, Interessante. o escritor de Hebreus vai dizer... Né? O escritor de Hebreus vai dizer, não deixa de congregar. Sabe por quê? Porque você precisa lembrar uns aos outros da esperança eterna. Ele não fala que é pra gente comer junto só. Porque, não deixa de congregar porque vocês têm que comer churrasco no final de semana. Ou porque vocês precisam se ajudar financeiramente para dar um cesta básica pro outro. Ele fala, não deixa de congregar porque tem uma coisa que vocês precisam constantemente lembrar uns aos outros. A esperança eterna. A esperança eterna. É isso que sustenta a gente. E aí é por isso que a gente come churrasco junto, que a gente se ajuda uns aos outros. É a esperança eterna. Esperança eterna. É porque você parte o pão dizendo até que ele venha. Né? A esperança é essa. Olha, a carne está sendo rasgada, é só até que ele venha. Relaxa. Ele vai glorificar o nosso corpo. Né? Agora, uma coisa que me ficou... Eu queria, antes de terminar, você falou de um rap que você ouvia, né? E tem uma frase... Isso marcou muito eu. Um rap que você ouvia. Cara, tem um irmão, a gente tava fazendo um culto outro dia. E aí o irmão falando, mas o que você ouvia? Eu cresci nesse contexto, né? Eu cresci na igreja, eu conheço todos os antigos, Vencedores por Cristo. Eu sou dessa época, inclusive, né? Era o que a gente ouvia. Mas eu gostava de ouvir, aí foi um choque, assim. Ele falava, meu Deus, Tamires Garcia, o que você gosta é rap e pagode? Eu não acredito nisso. Eu falei pra ele, pega todas as minhas músicas, elas são sincopadas. Você faz um pagode com qualquer uma delas. Qualquer uma. Dá pra tocar o pagode com qualquer uma delas. Eu acho que vai atrapalhar um pouco na venda dos livros. Brincadeira, gente. Mas você falou dessa música e você falou é aí que vai, quando a gente chegar na eternidade, aí que tudo começa, né? E uma coisa que também foi muito marcante para alterar na minha vida, eu queria que você comentasse, porque eu acredito que foi para você também, é essa compreensão de que já começou, né? Se eu e você estamos aqui falando, nascemos de novo, a vida eterna começou, né? Porque a vida eterna é esse conhecer a Cristo. Só que eu não posso conhecer a Cristo sem conhecer que Ele é um justo juiz e um rei que vai se assentar no trono de Davi e vai governar com justiça. Então começou já. Porque a minha vida Ele já governa. A minha vida Ele governa com justiça. Exato. Você não precisa morrer. Você já começou. No trono do meu coração, Ele já está no trono da minha vida. Então isso vai afetar tudo. Assim, não é que vai começar. Estou esperando eu chegar no céu para que, enfim, eu vá viver
Não. Eu vivo agora. Cristo em nós. Cristo Agora. está em nós. Esperança da glória. Então, eu tenho, ainda que não seja completo, né? Paulo fala, eu olho como por um espelho. Então, eu vejo agora um reflexo, né? E aí ele tá falando ali num contexto que, inclusive, o espelho era aquele de bronze, ele era Embaçado. côncavo, né? Ele era bem embaçado, ele era aquele reflexo assim, não dá pra ter certeza, é parecido. Mas eu vou ver face a face. Mas ainda assim, eu tenho expressões agora. Eu tenho acesso ao reino vindouro de Jesus Cristo, que não é um reino espiritual apenas. Ele vai descer e Jesus vai governar as nações. Então, aí toda a nossa esperança, o jeito que a gente vê política, o jeito que a gente vê investimento financeiro, o jeito... Porque se eu olhar hoje, Douglas, assim, vou falar... Tem o que fazer, não tem esperança. Não tem esperança do outro lado. De um lado tá tudo corrompido, do outro lado tá tudo corrompido, tá todo mundo corrompido. O pecado corrompeu tudo. E eu vou falar assim, agora vai se levantar alguém que vai realmente mudar tudo? Não, só tem um que realmente vai mudar tudo, é Jesus. E ele vai governar, e ele vai pedir contas aos governantes das nações. Então, assim, nós vamos fazer o nosso papel? Vamos expressar agora toda a realidade do reino de Deus naquilo que nós queremos? Temos que fazer. Mas eu também não ponho a minha esperança em qualquer humano, em qualquer governante que não seja Cristo, o governador de toda a terra. Cara, como afeta tudo, né? A gente poderia falar aqui de sustentabilidade, a gente poderia falar da criação, a gente poderia falar do cuidado com várias coisas que vão ser afetadas por isso, né? Então, gente, seguinte, Maranata, meus irmãos, tá? Nós estamos lançando aqui para vocês. Nós estamos na pré-venda, e agora na pré-venda vai estar com frete fixo pro Brasil inteiro, né? O nosso país é continental, então tem gente que mora muito longe, e às vezes o frete é mais caro que o livro. Então a gente fixou o frete no frete mais barato que a gente tem para abençoar todas as regiões da nossa nação. Vai estar com frete fixo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você pedir. Como a volta de Jesus influencia a vida prática do cristão. Então a gente não quer apresentar para vocês escatologia de uma forma de curiosos ou como um assunto secundário, mas como o evangelho completo e para que isso afete a sua vida, sua relação com Deus, com o próximo, com o mundo, com a vida. E eu tenho certeza que você vai ser profundamente abençoado por esse livro. Amiga, obrigado. Obrigado não só pelo podcast, mas pelo livro, que eu tenho certeza que vai abençoar muita gente, viu? Amém, meu amigo. Muito obrigada por tudo. Um beijão dos meus amados que estão aí. Amo vocês. Manda um beijão aí pro Daniel, pro John e pro todos os remanescentes da família de Zaskov que estão aparecendo por aí. Combinado. Mas já chega também, né? Já chega. A gente tem que ser apostólico também. Né? Não, tá certo, tá certo. Desculpa. Coração pastoral às vezes não deixa. Mas pede o seu aí, vai te abençoar muito. Pede também para ler em grupo, ler com os jovens, com os adolescentes, com o seu pequeno grupo, com as mulheres, com os homens. É muito legal ler em grupo, então a gente vai deixar disponível aqui. Beleza? E pega esse link, manda pra galera. Eu tenho certeza que esse papo pode abençoar muito, despertar muitas pessoas para uma nova realidade aí, para que elas possam ir mais fundo no que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.